Salve, gente bacana! Musiquinha gostosa. Essa é para relaxar, para descansar. E ela foi escolhida para esse divulgações especialmente, pois o nosso assunto de hoje tem a ver com o sono, com as dificuldades que nós temos com o sono. Na verdade, nós estamos trazendo aqui um estudo que foi feito por dois escritores alemães, que culminou num trabalho chamado A Doença como Caminho, que é uma visão nova da cura como ponto de mutação em que o mal se deixa transformar em bem. É um livro editado no Brasil pela editora Cultrix, cujos autores são Thorvald Detlefsen e Rüdiger Dahlke. Como adiantamos, são alemães, então me perdoem se a pronúncia não ficou a contento. Thorvald é psicólogo e Rüdiger é médico. Muito embora ambos trabalhem com saúde, cada um tem a sua especialização e trabalham com a doença de uma forma considerada como imperfeição humana, que se revela através de diversos sintomas. É um material denso, muito embora de uma complexidade fácil de ser assimilada, e nós procuramos trazer aqui um trecho que aborda a parte do sono, os distúrbios do sono. E vamos verificar então que esse material tem uma ótica interessante que pode ajudar aqueles que eventualmente estejam passando por alguma dificuldade. É grande o número de pessoas que sofrem por mais ou menos tempo de distúrbios do sono. Da mesma forma, é grande o consumo de pílulas para dormir. Assim como a fome e o sexo, eles consideram o sono uma necessidade humana básica. Passamos um terço da nossa vida dormindo em um lugar seguro, saudável e confortável. Para dormir é de vital importância, tanto para os seres humanos quanto para os animais. Assim como os animais cansados, as pessoas fatigadas se dispõem a percorrer grandes distâncias até encontrar um pouso seguro para dormir. É evidente que reagimos com grande irritação quando perturbam o sono e achamos que a falta de sono representa uma grande ameaça. Bem, gente, dormir bem é em geral associado a um amplo espectro de circunstâncias. Veja, uma determinada cama, uma posição específica, um certo horário do dia e coisas afins. Qualquer modificação nessas circunstâncias pode fazer com que a gente perca o sono, pode atrapalhar o sono. Dormir é algo estranho. Todos somos capazes de fazê-lo mesmo sem ter aprendido isso. E apesar disso, não fazemos a menor ideia de como o sono funciona. Nós passamos, como já foi dito acima, uma terça parte da nossa vida nesse estado específico de consciência. E ainda assim quase nada sabemos sobre ele. Ansiamos pelo sono. E no entanto, muitas vezes nos sentimos ameaçados pelo mundo do sono e dos sonhos. Isso é importante. Vejamos, temos sempre a tentação de recusar esses temores incipientes com expressões como afinal era apenas um sonho, ou ainda, os sonhos são como nuvens, não têm consciência. Mas se nós formos honestos, temos de confessar para nós o sonho tem a mesma sensação da realidade com que sentimos a vida. É tão real quanto nossas atividades cotidianas. Quem meditar sobre essa correlação talvez possa entender melhor a afirmação segundo a qual a nossa consciência diária também é uma ilusão, que um sonho é como uma consciência noturna e que ambos os mundos existem apenas na nossa mente. De onde é que parte a crença de que a vida que vivemos no dia a dia é mais real ou autêntica do que a nossa vida nos sonhos? O que nos dá o direito de dizer que se trata apenas de um sonho? Toda experiência que for feita pela consciência é igualmente real, tanto faz que a dominemos de realidade, sonho ou fantasia.
pode ser um jogo de pensamentos bem proveitoso repolarizar nossa habitual visão da vida diária e da vida onírica e imaginar que, no sonho, vivemos uma continuação da vigília, que é ritmicamente interrompida todos os dias. Essas repolarizações são um bom exercício para nos alertar para o quanto é natural que nem uma coisa nem outra seja mais verdadeira ou real. Estar desperto, gente, e dormir, consciência diurna e noturna, são polaridades que se compensam mutuamente. De maneira análoga, o dia e a luz correspondem ao estado desperto, não é? À vida, à atividade. A noite, então, corresponde à escuridão, à tranquilidade, ao inconsciente e à morte. Dentro dessas analogias arquetípicas que estamos apresentando aqui, a tradição popular ainda descreve o sono como um irmãozinho da morte, ou seja, uma pequena morte. Sempre que vamos dormir, relaxamos nossos controles, desapegamos-nos das intenções, abandonamos toda a participação ativa. O sono exige de nós total confiança e submissão, uma entrega ao desconhecido. De forma nenhuma podemos forçá-lo ou controlá-lo mediante a vontade ou o esforço. O menor ato de vontade representa o melhor modo de se manter o sono afastado. Nada mais podemos fazer além de criar as condições corretas para o sono. Em seguida, temos apenas de esperar que ele nos envolva, que de fato chegue. Não temos a mínima chance de observar o processo. A própria observação por si só já vai nos impedir de adormecer. O que o sono, e também a morte, exige de nós não é um dos nossos pontos fortes. Temos uma associação muito íntima com o polo ativo. Ficamos demasiado orgulhosos de nossos feitos, dependemos bastante do nosso intelecto e do nosso controle sobre a realidade. Por isso mesmo é grande nossa desconfiança se tivermos de nos entregar, de nos confiar a algo ou a alguém, pois esse tipo de comportamento não faz parte da nossa rotina. Portanto, ninguém deve se surpreender com o fato de a insônia, ao lado das dores de cabeça, ser um dos distúrbios mais comuns de saúde que afligem a nossa civilização. Devido à sua perspectiva unilateral, a nossa cultura sente dificuldade em lidar com os aspectos alternativos da vida. Temos medo dos nossos sentimentos. Temos medo do que é irracional, da nossa sombra, do inconsciente, do mal, da escuridão e da morte. Nós nos apegamos ansiosamente ao nosso intelecto e à nossa consciência diurna, imaginando que de certo modo eles nos revelarão algo. Mas quando se trata, gente, de relaxar, somos acometidos pelo medo. Sabe por quê? Porque nós imaginamos ter muito a perder. Apesar disso, a necessidade do sono é evidente e estamos muito conscientes dela. Tal como a noite pertence ao dia, nossa sombra pertence à consciência desperta e a morte à vida. O sono vai nos conduzir diariamente ao limiar entre o imediato e o transcendental. O sono nos leva nossa alma ao reino da noite e da sombra. Permite-nos viver em nossos sonhos aquilo que deixamos de viver durante o dia e assim restaura o nosso equilíbrio, o que é fundamental para a nossa saúde. Gente, quem sofre de insônia tem dificuldades na hora de se deitar, para ser mais exato, tem dificuldade em desapegar-se do controle consciente e tem medo do próprio inconsciente. Atualmente, quase não existe interrupção entre o dia e a noite. Contudo, em vez de descansar, levamos todos os pensamentos e atividades conosco, junto da gente, para o mundo do sono. Assim prolongamos o dia até bem tarde da noite. Da mesma forma que recusamos em analisar o lado sombrio, digamos assim, da nossa alma, usando os recursos da nossa consciência diurna. Não há interrupção. Não existe um intervalo para podermos reverter o tipo de consciência. Não existe um ponto de retorno. A primeira coisa que as pessoas que sofrem de insônia precisariam
entender é encerrar o dia de tal forma que possa entregar-se totalmente à noite e às leis que regem a noite. Além disso, elas precisam aprender a forçar a consciência a descobrir que está na raiz do seu medo, ou seja, o que é que tem por trás do seu medo. A transitoriedade da vida e da morte são assuntos importantes para elas. Falta às pessoas que não dormem a confiança básica e a capacidade de auto-entrega. Aqui uma chave importante. Eles se identificam demais com a pessoa que realiza e, portanto, não conseguem desapegar-se nem relaxar. São consideradas pequenas mortes e as pessoas que passam por esse cenário consideram isso um risco, pois estão fortemente identificadas com seu ego. O resultado é a necessidade de um soporífero, de um remédio, para poderem se identificar, ao menos por pouco tempo, com o lado sombrio da personalidade. Existem truques antigos e muitos conhecidos que também podem ser usados com êxito pelas pessoas que sofrem de insônia, como, por exemplo, a famosa contagem de carneirinhos, visto que essa contagem permite o desligamento do intelecto, ou seja, do lado esquerdo do cérebro. Tudo o que é monótono simplesmente aborrece o hemisfério esquerdo e faz com que ele abandone de vez o controle. Todas as técnicas de meditação usam a lei da monotonia, ou seja, da chateação. Concentração num ponto ou na respiração. Repetição de um mantra ou um koan, que é uma pergunta ou um problema sem resposta que faz com que nosso cérebro divague na tentativa de encontrar essa resposta. Essas práticas fazem com que nós polarizemos o lado esquerdo do cérebro, levando do aspecto diurno para o noturno, da atividade para a passividade. Quem sentir dificuldade com uma troca rítmica dessa natureza deve concentrar-se no polo que está omitindo. É exatamente isso que o sintoma quer. O sintoma do sonambulismo quer que você se polarize com o que você está omitindo. Ele proporciona às pessoas bastante tempo para chegarem a um acordo com a parte desagradável e com os temores noturnos. O sintoma, também nesse caso, torna as pessoas honestas. Todos os insones têm medo da noite. Isto é correto. Avalie com honestidade qual o seu medo de. Gente, devemos fazer alguns tipos de perguntas para a gente avaliar os distúrbios do sono. Ela deve servir de motivo para isso. Até que ponto eu dependo do poder, do controle, do intelecto e da observação? Acaso eu posso me desapegar? De que tenho medo de desapegar-me? Às vezes pode ser inclusive uma problemática, ou o receio de encontrar esse problema para solucioná-lo. Como é que eu desenvolvo a minha capacidade de entrega e minha sensação de uma confiança básica? Especificamente em que eu devo confiar? Em quem eu devo confiar? Vamos buscar isso internamente. Vamos expandir a nossa percepção e a nossa consciência para os fatores mais amplos, não só do mundo real, mas do mundo interno. Acaso eu me preocupo com o lado sombrio da minha alma, vamos dizer assim? Quão grande é o meu medo da morte? Já me reconciliei o suficientemente com ela? Gente, morrer não quer dizer necessariamente ser enterrado, sepultado, acabar a existência. Que tipo de morte nós temos medo? Às vezes, matar um ego seria interessante, mas o ego teme a morte e ele vai nos infligir o medo dessa morte. Então vamos verificar com honestidade para termos certeza de que se realmente a morte do ego vai nos trazer algum determinado problema ou uma angústia específica. Gente, nós vamos encontrar diversas formas e diversos estudos a respeito da insônia e das problemáticas e dos distúrbios do sono. Aqui nós levantamos apenas algumas hipóteses e algumas das possibilidades disso.
O espectro de estudo é muito maior do que a gente possa esperar. Mas aqui a gente espera ter deixado para vocês algumas dicas, algumas ideias, por mais complexas que elas possam parecer nessa conversa de hoje. Ouçam novamente essa divulgação e vocês anotem qualquer dúvida que vocês tiverem. Estamos à disposição no nosso blog consciência-livre-teops.blogspot.com.br. Mande-nos um e-mail, mande-nos seu comentário. Até o próximo Divulgações. Um abraço e até lá.